Dificuldade de aprendizagem é uma condição que dificulta a aquisição e o uso de informações e habilidades, como a leitura, a escrita e a matemática. Ela pode ser causada por fatores genéticos, por fatores neurológicos e por fatores ambientais. Então, olha só, nós falamos sobre deficiência, nós falamos sobre doença, nós falamos sobre deficiência, a diferença entre deficiência mental e doença mental, deficiência intelectual e doença mental, e agora nós vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem. O que seria então, professora, conceituando dificuldade de aprendizagem? Dificuldade para processar, entender e aplicar informações. Essa é chave. Essa é uma coisa que marca muito uma pessoa com dificuldade de aprendizagem. Manifestações, como é que isso se manifesta? Com dificuldade na leitura, na escrita, na organização de ideias. Eles não têm muita dificuldade de organizar ideias. Na matemática e no raciocínio. O que causa, professora? O que causa isso? São fatores genéticos, neurológicos e ambientais, tá? Não é só genético, né? Depende muito do contexto, do momento, de onde essa criança está inserida. Tudo isso interfere nesses comportamentos. Qual seria o tratamento? Acompanhamento com psicopedagogos, psicólogos e, em alguns casos, fonoaudiólogos, porque eles também, a tendência, né, também não é regra, que eles tenham dificuldade de desenvolver a linguagem e a comunicação, e um fonoaudiólogo seria um bom apoio. E qual a importância? Quanto mais cedo for identificada, maiores as chances de sucesso com esse estudante, tá bom? Algumas condições associadas à dificuldade de aprendizagem. Aqui eu cheguei onde eu queria chegar quando a gente vai falar sobre o nosso gargalo hoje na escola. Pelo menos aqui em Manaus, quase todas as turmas na minha escola, são 30 turmas. É uma escola bem grande, são 3 andares, 30 turmas. Quase todas têm crianças com essas dificuldades. E o que fazer com eles? Prepare aula para eles, adapte atividade para eles. Mesmo ele não sendo o público-alvo da educação especial, ele é seu estudante, ele é sua responsabilidade, é um direito seu. É um direito dele estar ali e é obrigação sua atendê-lo. Prepare atividade para eles. Mas vamos lá. Dislexia, dificuldade para ler, conhecer palavras, compreender textos. É aquele aluno que não consegue, as letras dançam na frente dele. O estudante com dislexia, além de ele ter dificuldade para se concentrar, qualquer barulhinho que ele ouve, ele está olhando na janela, passou um passarinho, ele fica acompanhando. Ele tem dificuldade de concentração, tudo chama a atenção dele. Qualquer ruído, então esse estudante tem que ser mantido longe da porta, longe das janelas, mais próximo do professor e do quadro, para que os outros ruídos não chamem a atenção dele. Mas ele não é público-alvo da educação especial. Estamos falando sobre dificuldade de aprendizagem. Descalculia, dificuldade para realizar cálculos matemáticos, aqueles estudantes que não conseguem juntar os números, que tem dificuldade de contar de 1 a 10, esse é o estudante que tem descalculia, até lê, até consegue ler, interpretar, entende, mas não consegue fazer cálculos. Também precisa de um olhar especial, de um olhar diferenciado. Disgrafia, dificuldade para escrever com problemas de caligrafia e ortografia, né? Aquele estudante que não consegue escrever, que tem dificuldades mesmo para produzir escritamente, né? Então isso também é uma dificuldade. E chegou aí no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Gente, TDAH tem sido um grande desafio para nós na escola. Porque, assim, é um público que ele não tem direito à sala de recurso. Alguns dos médicos não querem passar medicação porque não é uma deficiência, né? E os pais não sabem mais o que fazer com eles. E eles estão na nossa sala de aula. Eles estão lá na sala de aula, inseridos na sala de aula. E eles são inquietos. E a mente deles, ela é 100% o tempo inteiro. Ela não para o tempo inteiro. Eles não conseguem controlar. Na minha escola tem uma criança com TDAH, que quando eu chamo ele para conversar, ele entende bem o que a gente fala. Ele fala para mim, é aqui, ó, não consigo. Ou seja, ele não controla as características. Ele não controla, ele é impulsivo. Aí ele bate nas crianças, porque ele não consegue se fazer entender, ele não consegue acompanhar a aula, e a professora também não está preparada para a inclusão, e aí dificulta todo o comportamento. Ontem eu falava com a professora dele, professora, se a senhora deixar ele desocupado,
pior vai ser, professora. Ele precisa ter o que fazer, ele precisa ter atividade, professora. Ah, mas eu dou papel, ele rasga. Então ele não gosta de papel, professora. A gente precisa tentar outra coisa. Tem que tentar outra coisa. Ele não gosta de papel. A gente já viu que ele não gosta. Ele rasga porque ele não gosta de papel. A gente tem que tentar outra metodologia. Tem que ter outra estratégia para ele. Mas a gente precisa alcançar a mente dessa criança. Ele precisa estar incluso, ele precisa participar. Então, é obrigação. O professor vai atender bem, preparar a aula, adaptar material só para o aluno com deficiência? Não, meus amores, é para todos os alunos que você tem na sala, independente dele ter deficiência ou não. Ele precisa alcançar o conteúdo e acompanhar as aulas e o aprendizado. Então, a gente vai dar um intervalinho, rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta. Tô de volta, tudo bem? Vamos lá então. Já tomaram uma água, né? Já deram uma esticadinha, né? Então vamos lá. Gente, não esqueçam de seguir o nosso canal, Espaço.Curupira no Instagram e no Facebook. Nos sigam no YouTube, Espaço Curupira. Tá bom? Espero vocês por lá. A gente vai dar uma olhada em umas imagens, que tá chegando muita imagem, estou muito feliz com a interação de vocês. E eu acho que é pertinente a gente mostrar essas imagens, a gente vai falar um pouquinho aqui das imagens de outros municípios. Vamos a Inhamundá. Que maravilha, gente, que turma linda. Que bom, todo mundo com a camisa do projeto, sala lotada. Ai, que bom, é muito bom ver vocês estudando, se qualificando para atender melhor nossos estudantes. Manacapuru, olha, no auditório, esse auditório? Que maravilha, Manacapuru, estou sabendo que vocês têm aí... Iranduba, sala de inclusão em Iranduba. Sala de inclusão em Iranduba, que legal, muito material rico, muita coisa boa, Tabatinga... Que legal, gente, muito bom. Que desafio fazer inclusão, mas é tão bom saber que tudo está funcionando, está caminhando aí no município, no interior do Amazonas, né, no município de vocês, tá? Então, eu estou muito feliz. Maués está aparecendo aí na tela, eu já estive em Maués algumas vezes e foi muito bom. Tenho muitos ex-estudantes em Maués, né? Já estive lá pela UFAM, pela UEA trabalhando e dando aula para os cursos de pedagogia, então tem uma galera muito boa lá em Maués. Agora vamos lá. Bom, retornando à nossa aula, né? A Fernanda vai entrar com algumas perguntinhas que eu acho bem pertinente a gente estar respondendo. E essa interação ela é perfeita para a gente estar entendendo melhor o conteúdo. Bom, professor, o Francisco, ele não colocou o município dele, depois a gente descobre, mas ele perguntou como a gente deve fazer a inclusão e adesão do aluno da educação especial. Bom, Francisco, na verdade, Francisco, não é uma questão de adesão, né? Como a gente falou anteriormente, é uma questão de querer incluir, né? E como fazer isso, meu querido, é você acolhendo, é você conhecendo, é você preparando a atividade diversificada, né? Não é você simplesmente receber esse estudante, mas receber o estudante, procure saber quem é ele, o que ele gosta, o que ele faz, qual é o objeto de interesse dele e prepare a atividade para eles. Isso é inclusão, isso é acolher, isso é receber, isso é estar preparado para recebê-lo, tá bom? A Márcia, lá de Presidente Figueiredo, fez uma pergunta muito interessante, que é na questão da avaliação desse estudante. Ela é professora titular, e ela perguntou como que a gente deve fazer essa avaliação. É junto com o professor da sala de recurso? De preferência. Lembra do que nós falamos? Professor da sala de recurso, junto com o professor do ensino regular, eles dois vão sentar e vão pensar na melhor forma de estar avaliando aquele estudante. Porque é o professor da sala de recurso que vai dizer para o professor do ensino regular que ele já está melhor naquela habilidade que ele estava com dificuldade. Os dois vão sentar. Bom, se ele já melhorou, se ele já está conseguindo acompanhar, que o professor do ensino regular vai dar o feedback, ele já está conseguindo acompanhar, já melhorou aqui nessa dificuldade que ele tinha. Então, juntos planejam uma atividade. Realmente a atividade vai ser mais eficaz se os dois sentarem e planejarem. E por último, a pergunta da Michele, lá do Careiro Castanho. Ela pergunta como envolver toda a escola para esse atendimento. Que boa essa pergunta, eu amei essa pergunta, viu? Muito bom, muito bom. Lembra-se do que eu falei, que a escola... O estudante, ele não é do professor, ele é da escola. E quando eu digo que ele é da escola, gente, eu faço reunião de pais só com os pais das crianças com deficiência. Eu faço todo o planejamento que tem na escola, com todos os professores,
eu tiro meia hora para a gente falar sobre inclusão, trago uma deficiência, trago as características, sugestão de atividade, e todos os professores participam. Eu chamo, inclusive, as meninas da merenda, da portaria, da limpeza para participarem, para entender o que é a deficiência, o que é esse público, por que ele precisa desse olhar. Então, isso é um trabalho de formiguinha. Trimestralmente, todo planejamento é feito esse trabalho na escola. Então, isso você não vai conseguir da noite para o dia. Mas quando alguém disser que está com dificuldade para incluir uma criança, você que está fazendo esse curso, você que está tendo essa oportunidade de estudar e se qualificar, dá a ideia para ele, fala para ele como fazer, tenta ajudar, sugere atividade, diz como é que pode funcionar, porque a gente só vai saber se tentar. Dê sugestões, é assim que você vai conseguir envolver a comunidade escolar. É assim que você tomando a frente, porque é você que está se qualificando, é você que está ali. Então, participe, insista, porque a inclusão é possível, mas a gente precisa abraçar a causa. Lá na escola, eu reúno os pais da educação especial, mas não é para dizer para os estudantes não ir para a escola. Eu reúno eles separado, faço uma reunião separada com eles, início de ano, agora eu já fiz de novo, e pretendo fazer outra lá para agosto, e depois outra no final do ano. Só com eles, nós temos 62 estudantes inclusos na minha escola. 62. E aí eu reúno todos eles e eu digo para eles, olha, a minha briga com vocês aqui não é para o filho de vocês ficar em casa. O filho de vocês tem que estar na escola. É direito dele estar aqui. E aí a gestora, a senhora, é a primeira pessoa que fala isso. Todo mundo, todos os gestores, todas as escolas que eles já passaram, os gestores dão sugestão para o menino ficar em casa, diminuir carga horária, querem deixar o menino em casa. Aqui é totalmente ao contrário. Eu disse, pois aqui no Francisco Maia, que é o nome da escola, é totalmente ao contrário. A minha briga aqui é que eles estejam na escola. Eu preciso que eles venham. E eu digo mais, se eles vierem só para a sala de recurso, eu vou tirar. Eles têm que vir na sala de recurso e no ensino regular. Isso é sensibilização. Isso é você se colocar no lugar do outro. É só assim que você vai conseguir fazer realmente a inclusão acontecer. Tá bom? Então é assim que você vai conseguir envolver a comunidade escolar. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide. Respondido? Respondi? Que bom, graças a Deus. Então vamos lá, vamos voltar aí os nossos slides, né? A nossa próxima lâmina vem falando aí sobre deficiência. Alguns conceitos, né, que eu gosto sempre de trabalhar isso porque a gente ainda se pega, né, cometendo esses erros na hora de falar ou se referir a uma pessoa com deficiência. Então eu sempre gosto de trazer esse slide por isso. Deficiência. Vários foram os termos, né, utilizados no decorrer da história sobre deficiência. A gente vai ver alguns deles. Por algum tempo, eles foram chamados de excepcionais. Aí eu pergunto, se a gente for olhar no Aurélio, o que significa excepcional? Uma pessoa com deficiência é excepcional? Reflita sobre isso. Depois eles começaram a ser chamados de defeituosos, porque não andavam direito, porque não se comportavam. Defeituoso é uma palavra muito pesada. Veja o que significa defeituoso. Outros chamaram por um longo tempo de inválidos. Ah, tem um aluno inválido, porque ele usa uma cadeira de roda para se locomover. Então, também não cabe ao público. Pessoas com necessidades especiais. Eles não têm necessidades especiais, eles têm dificuldades, habilidades não trabalhadas, eles precisam de apoio diferenciado, mas as necessidades deles não podem ser chamadas de especiais. Incapacitados, muito menos. Ninguém é incapacitado como a gente viu lá atrás. Todo mundo desenvolve alguma coisa, alguma área do conhecimento, alguma habilidade. Ninguém é incapacitado. Por menos que faça, é um ser humano. Deficientes. A ideia de deficientes dá uma ideia de generalização. Eu tenho um aluno deficiente. Dá uma ideia de generalização, dá uma ideia de que ele é deficiente em tudo, sabe? Então a gente tem que analisar o que fala, o que sai da nossa boca. Pessoas deficientes. Também não. A forma certa de você tratar, de você se referir a uma pessoa com deficiência, como nós vimos anteriormente, é pelo nome. João é João, Pedro é Pedro, Maria é Maria. Mas se você tiver que falar sobre ele para alguém, você vai dizer, eu tenho uma pessoa com deficiência na minha sala de aula. Ou eu tenho um estudante com deficiência na minha sala de aula. Há uma grande diferença, porque antes da deficiência vem o quê? O ser humano, a pessoa. Vem o João, vem o Pedro, vem a Maria.
tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter isso claro, muito cuidado. Hoje em dia tá na moda. Eu nem coloquei aqui no slide, eu esqueci, mas eu vou falar para você, tá na moda esse negócio de típico e atípico. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado com isso. Essa palavra atípica dá uma ideia de generalização tão agressiva para quem está ouvindo. Quando uma pessoa, você já se colocou no lugar do outro? Quando uma pessoa com deficiência ouve essa palavra, você é atípico, dá um negócio estranho nos ouvidos. Se ele é atípico, então eu sou típica? Como assim? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. A pessoa com deficiência acabou. Não existe mãe atípica, não existe estudante atípico, não existe. Isso não existe, isso é moda, isso é modismo. Começa a se repetir, começa se falando na internet, começa todo mundo a repetir isso, daqui a pouco as autoridades estão repetindo isso. E a gente que é educador, que é professor, nós precisamos falar o certo, nós precisamos fazer o que é certo. Quem vai mudar isso, quem vai ensinar o outro, quem vai dizer para o outro se está certo, são vocês que são professores e que estão se qualificando para isso. Não é o doutor fulano de tal, ou o secretário de educação, ou a mãe do menino que muitas vezes não estudou, não tem conhecimento, mas você que tem conhecimento, vamos tratar o seu aluno certo? Pessoa com deficiência, estudante com deficiência. Nada de típico e atípico, porque se existe o atípico, então eu sou típica. Que história é essa? Aí as mães agora, eu sou uma mãe atípica. Não, a senhora é mãe. Só isso, mãe. Não precisa dizer que é atípico ou típico. Certo? Vamos lá, vamos passando? Muito bem. Agora sim nós chegamos onde nós queríamos chegar. Nós vamos estar falando sobre deficiência física. E nós vamos começar o conteúdo do que realmente é o público da educação especial, né? E para quem vocês estão aqui se preparando para atender melhor. Vamos iniciar com deficiência física. Nós temos um vídeo do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Esse vídeo vem fazer uma introdução da nossa aula sobre deficiência física, tá bom? A gente vai assistir, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e depois eu quero ouvir os comentários de vocês sobre o vídeo, tá bom? Um abraço. Podem fazer pergunta que a gente está aqui para responder. Um abraço. Oi, gente, que surpresa! Viemos fazer uma visita virtual pra você. Oh, que bom! O que você tá fazendo, hein? Estou terminando um trabalho muito importante, pessoal. Importante? E o que é? Estou bolando um novo personagem. Ai, que bacana, um novo personagem. Como ele se chama? Eu estou pensando ainda, alguém aí tem alguma sugestão? Que tal Nando? Eu acho que Nando não. Ah, eu já sei! Acho que pode ser Alfacinho. O que vocês acham, hein? Mas, Maurício, por que ele tá numa cadeira de rodas? Bolas, porque ele não pode andar. Então ele não vai poder brincar com a gente? Quem disse que não, pessoal? Os cadeirantes... Cadeirantes? Cadeirantes é como são chamadas as pessoas que usam cadeira de rodas. E elas podem fazer muita coisa. Levar uma vida normal. A limitação física não impede que eles façam de tudo junto com outras crianças. Brincando, estudando, fazendo tarefa de casa. Conviver com o diferente faz com que o que se acha normal, entre aspas, modifique. Ele valoriza muito mais aquilo que ele tem. Se ele muda as atitudes, ele fica mais solidário. Então, como é o nome dele mesmo? Pode ser Nando mesmo, não pode? Alfacinho era mais legal. Então é isso, gente. Ô Nando,
E aí, Belê? Belê, espera, apressadinho, eu nem terminei de desenhar você ainda, espera um pouquinho. É que eu não vejo a hora de brincar com os meninos, de jogar basquete. Eu acabei de criar você já joga basquete? Eu e muitos outros têm várias escolas de esportes para portadores de deficiência física. Tudo é muito legal e a gente pode ser fera em muitas modalidades de esportes. Sorria, é hora de deixar a sua imaginação. Qualquer idade, qualquer deficiência, não existe limites. Às vezes aqueles que realmente estão sem falar, sem andar, sem movimento, mas existe o esporte adaptado para aquela pessoa. É fantástico. Através do esporte a gente vê o sorriso novamente nos lábios, a vontade de viver novamente, tanto do portador como da família. Venha brincar, amiguinho, de herói de revista em quadrinhos. Vai ser bom. Quem aqui não quer ser herói? Quem aqui não quer estar junto com a nossa turminha? Vem e vai ser legal ver a sua carinha aqui. Venha, venha mesmo, me dê a sua mão. Queremos nesta festa muita animação. Vem brincar. O esporte significou muito, porque assim, ele que me deu forças pra mim continuar lutando, pra continuar vivendo. Eu consegui mais agilidade, consegui me dar melhor assim com o dia a dia também. Quem aqui não quer? Legal, eu também sou fera nos esportes, né, Maurício? É verdade, Cascão. Você, Nando, tá na escola? Claro que estou. E lá todo mundo usa cadeira de rodas? Não, eu vou a uma escola comum como qualquer criança. A escola é muito legal e toda preparada para receber pessoas portadoras de deficiências. A minha escola tem mesmo uma educação inclusiva. Educação o quê? Ele quer dizer que essa escola atende todas as crianças, não importa se tem ou não qualquer limitação. Essas diferenças é que são importantes, pois a troca de informações. Todo mundo tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar para o outro. É mesmo, né? Eu ensinei o Cebolinha a jogar futebol e ele me ensinou a tocar violão. Você sabe que uma vez eu visitei uma escola que era assim. E daí eu fiquei tão entusiasmado que eu resolvi criar o Nando por causa disso. Pô, valeu! Que nem o Nando. Nando! Ô Nando, vem aqui, eu não terminei de desenhar você ainda, de pintar, rapaz. Eu vou brincar um pouquinho com os meninos e já volto. Nós vamos ouvir falar muito desse rapaz. Não há espetáculo maior que a interação entre as pessoas. Pessoas que têm limitações físicas, outras que não têm, juntas, realizando um show de cidadania. E a magia é simples. Basta abrir a mente, o coração, doar e receber tanta lição de vida. É uma emoção muito grande ver essa força maravilhosa, a força da natureza humana, capaz de transpor barreiras, superar os próprios limites. O obstáculo maior é o descaso. Mas esse é um tempo de mudanças. Agora é hora de integrar, não há mais espaço para indiferença, preconceito ou exclusão. Então celebre a vida e dê uma chance ao melhor de você. Doe-se, integre-se. É muita emoção, é muito gostoso a gente poder passar para as pessoas uma coisa que nós somos capazes. E é isso que a gente pede, uma oportunidade para mostrar isso. Muito obrigado a todos vocês. E vão saber o
Vamos lá? De volta? Vamos voltar para nossa aula aqui, que graças a Deus está sendo bem avaliada, bem maravilhosa. Gente, não esqueça de seguir o espaço Curupira, nosso espaço, por favor, e nos seguir no YouTube, tá bom? Nós vamos aguardar vocês lá, tem muito material bom para vocês, não esqueçam de seguir. Nós gostaram do vídeo? Eu espero que sim, tá bom? Eu espero perguntas sobre o vídeo, contribuições, falando sobre o vídeo, se foi bom ou não. E daqui a pouquinho a gente entra aí no conceito da deficiência física. Fernanda vai fazer mais 3 perguntinhas aí. Fernanda, por favor. Olá, professora. A primeira pergunta é de uma professora do Careiro Castanho, que ela pergunta como a família ela pode contribuir na inclusão dessa criança dentro da escola. Qual é o papel dela, da família, como que ela pode contribuir? Vamos lá, Careiro Castanho, vamos lá. Como a família pode contribuir? Gente, sozinho a gente não consegue. A família é fundamental. Você tem que conquistar essa família, você tem que trazer para dentro da escola, você tem que fazer ela participar. Mas, professora, ela vai participar, ela trabalha, como é que a mãe vai para a escola? A mãe participa, meu amor, acompanhando a criança em casa. A mãe participa respondendo às suas mensagens, às suas preocupações, às suas indagações. Ajuda você a conhecer o estudante. A mãe participa dando feedback. Esse feedback é muito importante para o professor que está na sala de aula, é um apoio fundamental. Tá bom? A próxima pergunta é da Thelma. Ela também não colocou o município, né? Mas vamos lá. Como garantir a educação inclusiva nas comunidades ribeirinhas? Ela é a única professora multisseriada, com inúmeros desafios pedagógicos e institucionais. Querida, olha, agora eu tiro meu chapéu para você. Professor que trabalha em série multisseriada, realmente é um guerreiro. Olha, todos nós somos da educação, mas eu tiro meu chapéu para quem trabalha em turmas multisseriadas. Parabéns por abraçar esse desafio, não é fácil. Mas você não vai, infelizmente, sanar todas as necessidades do teu estudante. Mas olha para o pedagógico, tenta como pedagógico, trabalha com o que você tem. Quando for trabalhar a quantidade, trabalha com semente, trabalha com o que você tem no município, com o que você tem ali. Faz trabalho de colagem com semente, trabalha imagens, trabalha quantidade, trabalha... Tenta com o que você tem naquele local, porque eu sei que não é fácil. Estar numa turma multisseriada, já estive em turmas multisseriadas, fazendo trabalho de assessoramento, acompanhando o professor, orientando o professor que tinha aluno incluso, e a pegada é difícil. A pegada é difícil porque a gente tem, eu via lá, a professora dividiu o quadro em 4, 5 pedacinhos e atividade para cada série. Eu sei que é difícil, mas dá para fazer, tá bom? Bom, a Thelma respondeu, ela lá do Novo Airão, professora. Vamos agradecer também a participação de todos, principalmente daqueles alunos lá de Presidente Figueiredo, Boa Vista do Ramos, um abraço. Benjamin Constant, que está sempre aqui nos acompanhando. Beijo, Benjamin. Careiro Castanho, nosso tutor Kleber, eu não esqueci de você. Perdão por ter confundido da última vez, mas agora estou lembrando, Kleber lá de Careiro Castanho. Cristiane de Iranduba. Professor Antônio de Inhamundá, Alessandra, Novo Airão, todo mundo participando. Professora Nazaré de Maués, Regiane, Rio Preto da Eva, sempre muito solícita no WhatsApp. Agradecemos a todos vocês. Maravilha, gente, que bom. Eu mando um beijo grande. Gente, eu já estive em alguns desses municípios, né? A última viagem que eu fiz foi para Benjamin Constant, então um abraço de coração para Benjamin Constant. Beijão para Careiro, pro pessoal de Manacapuru, Iranduba. Beijo para vocês. Cara, eu tô muito feliz de ver vocês se qualificando e estudando. Maués também, então, que estão se qualificando para atender melhor o nosso público, tá bom? E também estou muito feliz com as imagens, porque eu tô vendo que a coisa está acontecendo. Na prática está acontecendo. Isso é legal, tá bom? Vamos voltar então para o nosso conceito, para o nosso conteúdo. Eu espero estar sendo clara, eu espero que vocês estejam conseguindo entender o conteúdo e eu espero também que vocês consigam enriquecer a prática de vocês, porque o objetivo dessa aula, meus amores, não é só passar conceitos, não é só trabalhar a teoria, mas eu quero ver isso na prática. Sabe quando a gente sabe que o nosso aluno aprendeu? Quando ele dá o retorno na sala de aula, quando ele consegue mudar a sua prática, quando ele consegue colocar esse conhecimento em prática, é aí que a gente sabe que ele aprendeu. Essa é a satisfação de um professor. Então, esse é o meu grande pedido. Prestem atenção na aula, absorvam tudo que puderem e coloquem em prática. Porque
porque só aí é que a gente vai ver se realmente vocês aprenderam ou não, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre deficiência física. Eu trouxe um breve conceito, tá bom? Vocês receberam um material em PDF sobre estratégias, como atender esse estudante na sua sala de aula, tem de todas as deficiências, então olhem com carinho essas estratégias, porque vai ajudar muito vocês. Mas pode ser também que nenhuma delas funcione, não tem problema, é só uma luz para você iniciar, tá bom? Deficiência física caracteriza pelos impedimentos nos movimentos e na coordenação de membros e ou de cabeça, em que a pessoa necessitará de adaptações que garantam a necessidade motora, ou seja, o seu acesso a todos os espaços, serviços e instituições. Paralisia cerebral é uma desordem tanto da postura quanto do movimento, não progressiva, porém ela varia, né? E ela é persistente, surgida nos primeiros anos de vida pela interferência do desenvolvimento do cérebro. Olha só, eu não quero nunca mais ouvir nenhum desses 600 estudantes usando a palavra portador. Ninguém porta nada. Gente, eu estou portando esta garrafa. A partir do momento que eu deixo ela nessa mesa, eu deixei de portar. Então, cuidado com as nomenclaturas. Lembra do que a gente falou anteriormente? Dos termos usados? Tá bom? Pessoa com deficiência. Usuário de cadeira de roda. Vamos falar certo que nós somos professores, a gente precisa ensinar os outros? E é a partir de nós é que eles vão aprender a falar o correto. Tá bom? Vamos lá. Classificação espástica. Os músculos são rígidos e fracos. Ocorre em aproximadamente 70% de todas as crianças com paralisia cerebral. Tá? 70%. Não quer dizer que é generalizado. Tá bom? Coreotatetoide, na qual os músculos espontaneamente movem-se de forma lenta e involuntária. Ocorre em cerca de 20% das crianças com paralisia cerebral. Atáxica, caracterizada por uma má coordenação de movimentos inseguros e ocorre a cerca somente de 10% das crianças com paralisia cerebral. E a mista, né, que é caracterizada pela combinação de 2 ou mais desses sintomas, tá bom? Então é só para vocês entenderem, né, como é que se processa essa questão das características, né, de uma pessoa com deficiência física, né, que pode estar causando esse impedimento desses movimentos, tá bom? Aí nós vamos entrar em deficiência intelectual, tá bom? Nós começamos a falar sobre deficiência, tá bom? Agora nós já estamos em outro patamar, é o público que a gente atende. Deficiência intelectual. O que você precisa saber? Refere-se a padrões intelectuais reduzidos, significativamente inferiores à média, geralmente com manifestações antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, habilidades acadêmicas, segurança e autonomia. E ela pode apresentar comprometimento de nível leve, moderado, severo ou profundo, de acordo com o grau da limitação. Quais são as características das pessoas que têm deficiência intelectual? Comprometimento significativo no funcionamento adaptativo, ou seja, tem dificuldade de se adaptar, né, em alguns locais, né? Esse funcionamento ele é lento, ele acontece, pode acontecer? Pode, vai acontecer? Vai, professora, mas é lento, a gente tem que persistir, ter paciência, até ele conseguir se adaptar ali. Conceitual, dificuldade na fala, essa é uma característica bem presente. Na leitura, escrita, matemática, raciocínio lógico, organização do pensamento e orientação de tempo. Hoje, amanhã, depois da manhã, domingo, ele tem dificuldade nessa organização temporal. Social, dificuldade no julgamento social. Ingenuidade, geralmente, né, são ingênuos. Empatia. Ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E comunicação, a dificuldade também de comunicação interpessoal. As pessoas com síndrome de Down se enquadram nessa deficiência, tá bom? São deficientes intelectuais. Mas além deles, tem outros, né? Outros sujeitos que não têm nenhuma aparência física, mas apresentam as características de deficiência intelectual e têm comprometimento nessas áreas. A vida prática, dependência em cuidados pessoais,
né? Dependência em organização da vida, de atividades de vida diária, na organização de tarefas escolares, cotidianas, controle de dinheiro. Então, geralmente a pessoa que tem deficiência intelectual tem essas defasagens, né, de desenvolvimento, e elas precisam de um apoio. Onde entraria a sala de recurso, por exemplo, né? Trabalhando isso com elas, trabalhando o controle do dinheiro, controle do tempo, entender o tempo. Essa é uma habilidade que eles geralmente não têm. Alguns desenvolvem com o longo do tempo, mas depois de muito trabalho, tá bom? Então, isso também é um trabalho de formiguinha, tá bom? Vamos lá. Deficiências sensoriais. Nós temos aí, vamos começar com deficiência visual, tá bom? Deficiência visual é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não pode ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem critérios rígidos para definir essa deficiência, tá bom? Não é todo mundo que usa óculos que é deficiente visual. Portanto, uma pessoa com alto grau de miopia, por exemplo, não é uma pessoa deficiente visual, uma vez que existem alternativas para a correção desta limitação, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado. Nem todo mundo que usa um óculos é deficiente, pode ser considerado deficiente visual, tá bom? Vamos lá? Como se classifica, então, professora? Né? Como é que é feita essa classificação? Nós temos aí a baixa visão. Baixa visão, ela pode ser leve, moderada ou profunda. Pode ser compensada com o uso de lentes, de aumento de lupas, com auxílio de bengalas e ou treinamentos de orientação, né? Aqui em Manaus nós temos um centro, né, da educação especial que geralmente quando essas crianças chegam até lá, né, é feito esse trabalho com elas, né, de adaptação, de aprender a conhecer o espaço, se movimentar, o uso da bengala e tudo mais. Então, isso é muito importante para eles. Próximo à cegueira, quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra. Ela só distingue luz e sombra, mas já emprega o sistema Braille para ler e escrever. Utiliza recursos de voz para acessar programas de computador, locomove-se com a bengala e precisa de treinamento de orientação e de mobilidade. Certo? E a cegueira. Então, nós temos aí 3 níveis, né? Generalizando, nós temos 3 níveis. A cegueira, uso do sistema Braille, de bengala e os treinamentos de orientação e mobilidade. Nesse caso, são fundamentais. Aquele que não enxerga nada, tá bom? Então, essa aqui é a classificação que a gente pode estar dando assim bem rápida, né? Por conta do nosso tempo, da nossa aula, sobre isso. E, como a nossa aula é bem dinâmica, nós temos mais um vídeo para vocês, tá bom? A gente vai ver um vídeo aqui, bem rapidinho, que vai falar um pouquinho sobre a deficiência auditiva. Agora, fiquem com ele aí. Vamos falar sobre deficiência auditiva? A deficiência auditiva é a perda parcial da audição. Ela pode acontecer em uma ou nas 2 orelhas e pode ser leve, moderada ou severa. Essa perda pode ser congênita ou adquirida ao longo da vida, por doenças ou fatores ambientais. Já a surdez é a perda profunda da audição. Muitas pessoas surdas não escutam sons mesmo com o uso de aparelhos auditivos. Mas o mais importante é que a surdez não é só uma condição clínica, é também uma identidade cultural. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é reconhecida por lei como língua oficial da comunidade surda. Ela tem estrutura, gramática e regras próprias, e é visual, o que facilita a comunicação para as pessoas surdas. Para a comunidade surda, é o primeiro idioma aprendido. Conhecer esses conceitos é o primeiro passo para criar um ambiente escolar mais inclusivo, respeitoso e acolhedor para todos. Educar é também aprender a escutar mesmo sem som.
Vitória, parabéns, muito maravilhoso, simples, objetivo, mas muito claro e informativo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esqueça de curtir nossas redes sociais, Espaço Curupira, nos seguir no YouTube. Não esqueçam de entrar lá, que tem muita coisa boa, muita coisa que vai contribuir com a formação de vocês, tá bom? Fernanda, tem mais alguma perguntinha para mim, Fernanda? Antes da gente continuar? O Tiago, lá do Rio Preto da Eva, ele pergunta sobre os profissionais da APAE. No caso, o profissional da educação que trabalha na APAE. Como fazer o caminho reverso para incluir o aluno no ensino regular? Tiago, do Preto da Eva, beijo para o Preto da Eva, beijo, queria estar aí com vocês. Gente, Tiago, esse processo de tirar um estudante desse processo de segregação, porque isso ainda é uma segregação, quando o estudante está na APAE, à margem de todo o resto da sociedade, da escola, ele é difícil. Primeiro, porque você tem que quebrar paradigmas com a família não quer, muitas vezes, os profissionais que estão ali não querem, e o próprio estudante não se sente seguro. Então, eu penso, Tiago, que isso é muito diálogo com a família, tá bom? Do poder de convencimento que você vai ter para explicar a necessidade e o quanto esse aluno vai avançar e crescer e desenvolver se ele estiver num ambiente inclusivo. Tá bom? Espero ter respondido. Vamos continuar dando um alô lá para a tutora de Manaquiri, a Maiane, Regiane do Rio Preto da Eva, todo mundo aí acompanhando no chat. Nós agradecemos muito pela participação de todos vocês do Rio Preto da Eva, de Itacoatiara, Boa Vista do Ramos. Também mandar um abraço a toda a equipe do Espaço Curupira que está acompanhando por trás. A Lorena, as intérpretes Vitória e Franciquele, o Júnior do audiovisual, o Samuel, que também está fazendo a transmissão, para mim mesma, que estou aqui falando com vocês, aos nossos coordenadores, ao Cileide, Dalmi Pacheco, o nosso professor Claudenilson também, agradecer todo mundo, muito obrigada, vamos continuar com as aulas. Eu agradeço muito a essa coordenação, a esses meninos que estão aqui nos dando apoio, né, e estão sendo a nossa base em todo esse modelo de aula novo, né, porque o professor gosta de contato, de estar em sala de aula. E um abraço especial aos nossos coordenadores, o professor Dalmi Pacheco, que é um queridão, mora no meu coração. Gosto muito de tê-lo como coordenador, me sinto muito satisfeita. Um abraço muito carinhoso para o meu amigo Claudenilson Batista, que é o nosso coordenador de conteúdos, tá bom? Que revisa nossos conteúdos, vê se está tudo ok. Que é o meu cego predileto, ele sabe disso. Então eu falo porque ele mora no meu coração também. Então, enfim. E a professora Alcileide, também a nossa coordenadora pedagógica do projeto. Então, muito obrigada pela oportunidade, agradeço e mando um grande beijo para vocês que moram também no nosso coração, a gente está feliz de estar aqui.